E no tempo de Eduardo, vocês todos tinham medo. Vocês não tinham nem voz. E casado com uma mulher milionária divorciou. Mas como é que você faz isso? Quando eu casei, existia uma realidade e foi nesse sentido que eu casei. Nada mais, nada menos do que a filha do dono do Benny. Ah, estás a ver? Se calhar tu é que devias estar com ela, porque tu és pelo dinheiro. Ficam bué de anos mesmo a se traírem, não sei o quê. Eu preferi seguir a minha vida de forma diferente. Bom, o Tiago foi casado com uma mulher milionária e divorciou. Mas como é que você faz isso? Amor próprio. Explica isso. Então, eu não me casei por dinheiro. Ao contrário de ti. Então, o que acontece? Quando tu estás à procura de um mambo diferente e tu não encontras, o dinheiro só não é suficiente para te manter lá. A menos que sejas um fobado, que é o teu caso, mas não é o meu. Então, o que acontece é, quando eu casei, existia uma realidade e foi nesse sentido que eu casei, com uma perspectiva, e depois de estar no casamento as coisas já não estavam a correr da mesma forma e em vez de eu te fazer o que a maior parte dos casais em Angola fazem, que é se aguentar, ficam bué de anos mesmo a se traírem, não sei o quê, eu preferi seguir a minha vida de forma diferente. Ela faz a vida dela, eu faço a minha. Depois de te traírem. Essa parte eu não sei, porque o corno é o último a saber. Para quem não sabe, o Tiago é divorciado da Rose Palhares. Nada mais, nada menos do que a filha do dono do Benny, banco mesmo, banco. Mas continuas cliente do banco. Claro que sim. Cliente dela também, ou ela é cliente tua? Eu hoje vou menos a Rose Palhares, até porque ela faz mais roupa de mulher. Mas a minha esposa costuma ir lá. Então há alguma possibilidade de reatar? Não, de reatar, porque eu ainda estou à espera da minha parte, chefe. Ah, estás a ver? Se calhar tu é que devias estar com ela, porque tu és pelo dinheiro. Sim, foi por isso que eu também me juntei a ti. Era para pegar ela. E não conseguiste porque és feio, esqueci dessa Não, parte. não foi por isso. Eu esqueci essa Não parte. foi por isso, estava ainda a te respeitar. Oh, e agora que já não está lá, qual é o teu qual é a tua desculpa? Timing, tu só tinhas me dado o toque, como é? Está livre. Não é assim, porque quando eu fui lá, ninguém me avisou, eu só fui. Mas como vocês gostam de indicação, tudo com vocês têm primeiro que preparar. Estás bom para ser militante. Perfeito. Tiago, aumentar para o humor. Como é que vais parar para o humor sendo tu jurista de formação e vens para Angola, nesse caso para Luanda, e começas a atuar na tua área, eventualmente de formação, e depois cais no humor? Eu não atuei na minha área. Eu acabei o curso de Direito, ainda fiz estágio, mas não gostei. E fui fazer a especialização em Comunicação e Imagem. E quando eu venho para Angola, eu começo a trabalhar em Comunicação e Imagem. Só que eu já gostava do humor, eu cresci num ambiente em que o meu pai era jornalista, eu tinha acesso a muita informação, só que eu achava que aquela forma de informação era muito pesada, porque o jornalismo é muito sério. E eu entendi que podia pegar na informação que nós recebemos todos os dias e gozar com ela, desconstruir a informação. E foi basicamente assim que eu experimentei. Havia um espaço tipo esse, que era o Floresta. O dono estava a tentar dinamizar o espaço e havia uma noite, que era a segunda-feira, era mais apagada. E ele disse, porra, por que não faz aqui um mambo de stand-up? Eu disse, por que não? Até porque na altura não existia um espaço para humoristas, existia os Tunesa que faziam o show já deles e existia o Calado que fazia o show deles. Mas vocês, coitadinhos, não tinham espaço. Então alguém tinha que fazer isso. E como vocês não iam fazer, tive que ser eu. Perfeito. Então, tu começas a fazer o espaço das oportunidades, as pessoas têm talento de fato, e como é que tu entras na cena sendo que tu não tens o tal talento? Porque vocês são, por exemplo, no teu caso tu és fraco psicologicamente, mas tu tens outros colegas que têm outros problemas. Vocês não cumprem horários, por exemplo, hoje era suposto começarmos a horas. Há muitos, ou seja, no final do dia eu acabo por fazer humor porque apesar de vocês todos serem mais talentosos que eu, vocês não são mais disciplinados que eu. E infelizmente, infelizmente para vocês, felizmente para mim, hoje em dia qualquer um pode ser famoso. Mas não são todos que se mantêm a trabalhar. E eu tenho uma disciplina que me permite estar aí. Então houve um dia que um dos humoristas, assim como aconteceu hoje, um humorista não pôde vir. Eu tinha o Agente Formiga e o Iapapi, que até apareceram no espetáculo, mas porque eles achavam que eram mais populares que os outros, queriam mais dinheiro que os outros. Só que, no meu entender, eles não trabalhavam mais que os outros, ou seja, eles eram mais populares, mas as piadas deles continuavam a ser as mesmas de há uns meses atrás, enquanto que outros humoristas todos os dias surgiam com piadas novas. A nível de gestão, a mim parece-me que eu vou sempre dar mais valor a quem trabalha mais. Então, naquele dia, eles disseram, se não nos des mais dinheiro, não vamos atuar. E eu pensei,
É pá, se calhar vocês não atuam, eu atuo e fico com o vosso dinheiro. Foi isso que aconteceu até hoje. E estou no humor já agora há 5, 7, 8 anos. Portanto, 1 mandato e meio já. Tu estás há 8 anos. 1 mandato e meio. Sendo 4 deles na fraqueza. Não. Para ti eu sou sempre fraco. O que para mim é bom, porque eu gosto principalmente da ideia de que primeiro vocês não têm pessoas para chamar de fracos, então vocês chamam a mim. E depois gosto da ideia de que tu me chamas de fraco, mas fui eu que te proporcionei bué de coisas no humor. Então, se eu fraco já vos proporciono a vocês todos isso tudo, imagina se eu começo mesmo a ficar bom. Isso faz algum sentido. Faz algum sentido. E vocês têm sorte, porque de facto é o que eu ouvi aí. Imagina que eu deixasse de me dedicar aos humoristas para me dedicar só a mim. Vocês estavam fodidos, porque agora que eu me dedico a vocês, eu ainda me sobressaio. Imagina se eu deixo de me dedicar a vocês. Agora a pergunta que surge é: tens retorno financeiro disso? Imagina que eu sou fraco, mas eu consegui chegar aqui a horas. Imagina qualquer outro Madié que tu conheces que não ia estar aqui agora. E então estavas com o teu público na mão, estás a ver? Mas não, é o talentoso. Não, tu de facto és disciplinado, tenho que reconhecer isso. Disciplina é uma coisa, mas depois é a parte do entretenimento. Por acaso ontem consegui assistir um grande show, ter uma boa participação, conseguiste me entreter, eu em particular, mas acredito que as pessoas já vão aceitando um bocado mais as tuas piadas, porque no início, ser sincero, de início algumas pessoas, tu não descias para algumas pessoas a nível de piadas, confere? Confere, claro, mas eu quero acreditar que eu continuo a não descer. O que acontece é o público está a elevar. E faz sentido, porque eu quando comecei a fazer piadas foi no tempo de Zé Eduardo. E as piadas que eu fazia, a maior parte do meu contexto, do meu texto é político. E no tempo de Zé Eduardo vocês todos tinham medo. Vocês não tinham nem voz. Assim, lá está, vocês não podiam chamar fraco nem a ninguém. Nem pensavam que eu vos permitia essas coisas todas. E, portanto, uma palma solitária. muito obrigado, boss. Não, é porque... Essas... Olha, vou só pedir para tirar as palmas do som, porque essas aqui estão fixas. Mas essas palmas aqui são porque foram pessoas que sofreram no tempo de Eduardo. O que eu estava a dizer é... Lá está, nós sofríamos todos no tempo de Eduardo, não sabíamos o que se podia, o que não se podia fazer. Tanto é que eu fazia uma piada política e vocês assim... Até que mudou de presidente, as pessoas que não achavam piada porque andavam a mamar no tempo de Zé Eduardo deixaram de mamar e já começam a achar piada. Portanto, no final do dia, a minha piada não é tipo eu tenho graça ou não. Se estás a roubar, não vais achar graça. Quando deixares de roubar, já vais achar graça. No teu caso concreto, é só mesmo falta de intelectual. Meu? Sim. É sério? Sim.